A manhã de Manhattan explode em vida quando Brian Thompson avança com determinação, um titã entre as multidões apressadas. Táxis amarelos serpenteiam pelas avenidas, suas buzinas uma sinfonia de ambição urbana. Um vento cortante açoita os cânions dos arranha-céus, carregando o cheiro de sonhos distantes e realidades cruas. Brian Thompson, CEO, uma figura de poder contra o cenário da energia implacável da cidade. Cada passo ecoa sua ambição, enquanto ele se dirige a um evento matinal crucial. O ar crepita com antecipação, uma promessa silenciosa de desafios e triunfos ainda por acontecer. Em Midtown Manhattan, a luz da manhã reflete no hotel imponente enquanto Luigi Mangione se aproxima. Um ato súbito e violento quebra a calma. Mangione atira e Thompson desaba. O caos irrompe quando Thompson cai, o som do tiro ecoando no ar da cidade. Mangione vira-se e foge, desaparecendo na multidão da manhã, deixando apenas a devastação para trás. Dentro da sala de conferências da United Healthcare, um ar de calma profissional se estilhaça com a força da notícia chocante. Rostos marcados pela descrença se voltam para Thompson, suas expressões refletindo uma mistura de horror e confusão. Um silêncio atordoado desce, quebrado apenas pelo zumbido fraco das luzes suspensas. Alguns colegas trocam olhares preocupados, a gravidade da situação se fazendo sentir. O ambiente estéril da sala de conferências parece subitamente contaminado, a notícia lançando uma sombra escura sobre a manhã deles. Uma tensão palpável preenche a sala, enquanto eles lutam com as implicações do assassinato. Fita amarela isola a cena do crime, a polícia contendo a multidão curiosa sob a luz da manhã. Investigadores examinam meticulosamente o terreno, seus olhos procurando por qualquer vestígio de evidência em meio ao caos. Os detetives se reúnem, com expressões sombrias enquanto juntam as peças do quebra-cabeça dos acontecimentos da manhã. Estojos de balas espalhados cobrem o chão, lembretes cruéis da violência que ocorreu. O olhar do detetive se intensifica, notando marcas incomuns em um dos estojos de bala. Palavras gravadas nas cápsulas das balas. Um detalhe bizarro que aprofunda o mistério do crime. No coração da sala de evidências da polícia de Nova York, os detetives examinam estojos de balas sob uma luz fluorescente fria. Cada caixa ostenta uma inscrição arrepiante. Uma mensagem enigmática gravada em aço. Negar, defender, depor. Um detetive segura uma cápsula de bala contra a luz, a inscrição brilhando de forma ameaçadora. Close up nas palavras gravadas. O aço frio sugerindo uma mente calculista e implacável. Os detetives trocam olhares sérios, o peso da mensagem instalando-se pesadamente na sala. A sala de evidências vibra com uma intensidade silenciosa, enquanto os detetives trabalham para decifrar o enigma mortal. Policiais varrem metodicamente o Central Park, seus olhares focados, penetrando na folhagem densa. Perto de um banco desgastado, uma mochila abandonada jaz em silenciosa expectativa, com seus conteúdos desconhecidos. Um oficial se aproxima cautelosamente, o raspar do zíper cortando a calma da manhã enquanto ele espreita para dentro. Ele tira um punhado de dinheiro do Monopoly, com o rosto mascarando a confusão enquanto a tensão diminui. Luigi Mangione está sentado sozinho, as duras luzes fluorescentes do McDonald's refletindo em seus olhos cansados. Vapor sobe preguiçosamente do café dele, uma testemunha silenciosa de sua solidão. 2 policiais uniformizados se aproximam de sua mesa, suas sombras caindo sobre seu rosto. O silêncio se adensa quando os oficiais param ao lado dele, sua presença um peso pesado. Um oficial fala, com a voz firme e inabalável. Luigi Mangione, você está preso. Os olhos de Luigi se arregalam ligeiramente, um brilho de resignação em suas profundezas, enquanto seu destino se aproxima. Dentro da austera sala de interrogatório,
Mangione encara a polícia. Sua expressão cuidadosamente neutra. Ele oferece um nome falso. A mentira pairando pesadamente no ar estéril. O detetive observa atentamente, com seu olhar firme, avaliando cada movimento de Mangione. A tensão preenche a sala enquanto o peso da decepção se instala. Dentro da sala de evidências estéril, uma pistola 9mm repousa ameaçadoramente sobre a mesa, seu aço frio brilhando sob as luzes fortes. Oficiais forenses, envoltos em trajes estéreis, fotografam e ensacam meticulosamente a arma, uma tarefa sombria gravada em seus rostos. Junto com a arma, um caderno está aberto, suas páginas preenchidas com uma caligrafia rabiscada e raivosa, notas hostis sobre o sistema de saúde. Cada palavra no caderno parece pulsar, com ressentimento, uma janela nítida para uma mente perturbada. Um detetive examina o caderno, franzindo a testa enquanto acompanha as linhas dos pensamentos desesperados de Mangione. A arma e o caderno, testemunhos cruéis de uma tempestade iminente, estão lado a lado, aguardando seu papel na revelação da verdade. No tribunal severo, Luigi Mangione enfrenta o juiz, com o seu destino em jogo. A gravidade da acusação paira pesadamente enquanto o tribunal observa. Acusações de assassinato ecoam, marcando um momento crucial para Luigi. Luigi permanece firme, aguardando o julgamento do tribunal, em meio à tensão palpável. Uma grande multidão se reúne do lado de fora do tribunal, seus rostos uma mistura de esperança e raiva. Placas com o nome de Mangione são erguidas no ar, uma floresta de desafio contra o sistema. O sol bate nos manifestantes, suas vozes se elevando em um grito unificado de apoio. Primeiro plano de uma faixa que proclama Mangione como um símbolo de resistência. O tribunal paira ao fundo, um contraste marcante com a energia vibrante da manifestação. Dentro do escritório de advocacia, a tensão paira pesada, enquanto os advogados de Mangione se reúnem, seus rostos marcados pela preocupação. Sussurros enchem a sala enquanto se juntam, debruçando-se sobre documentos, cada gesto medido e deliberado. O peso do caso pressiona, refletido em suas expressões sombrias e testas franzidas. Uma estratégia começa a se formar, um escudo frágil contra a tempestade que virá. Dentro do tribunal, o peso da audiência pressiona. Um tom sombrio preenche a sala. As autoridades federais chegam, sua presença sublinhando a gravidade da situação. Murmúrios se espalham enquanto os oficiais discutem o ato, seus rostos sombrios de preocupação. O assassinato é enquadrado como um ato de violência política, aumentando a tensão. Cada palavra ecoa pela sala, amplificando o impacto emocional nos presentes. Uma inspiração coletiva quando as implicações da declaração são assimiladas. Dentro do Departamento de Justiça em Washington, D.C., a atmosfera está carregada de propósito e determinação. A Procuradora-Geral Pam Bondi, uma figura de autoridade, orienta os promotores com uma determinação decisiva. Sua ordem corta a sala, concentrando-se na busca pela pena de morte. Um peso pesado se instala no ar, enquanto as implicações de sua diretiva ressoam. Dentro do tribunal, a atmosfera é tensa enquanto os advogados de Mangione se dirigem ao tribunal. O tribunal está lotado, a galeria pública preenchida com rostos ansiosos. A equipe de defesa argumenta apaixonadamente contra a pena de morte. Acusações de motivação política ecoam pelo salão. Um senso palpável de conflito paira no ar à medida que a batalha legal se intensifica. Fora do tribunal, um mar de repórteres e câmeras captura a frenesi do julgamento. As faixas de notícias gritam manchetes, cada uma competindo por atenção em meio à intensa cobertura da mídia. O ar crepita com tensão. A multidão, um mosaico dividido de rostos apaixonados. A opinião pública, nitidamente polarizada, paira pesada,
influenciando cada olhar e gesto. Dentro do tribunal, um juiz preside. O peso da justiça pesado no ar. A marreta cai. Um som que ecoa a rejeição das acusações relacionadas ao terrorismo. O alívio inunda o réu, um brilho de esperança em meio à tensão. Sussurros irrompem na sala do tribunal quando o caso do Estado desmorona. Um momento crucial se desenrola, alterando o curso da batalha legal. Dentro do solene tribunal, a antecipação paira pesada enquanto os procedimentos do dia se desenrolam. A acusação federal mantém-se firme, com a sua determinação gravada na pedra. Uma tensão palpável preenche a sala à medida que a gravidade da situação se intensifica. O ar crepita com palavras não ditas e o peso de decisões iminentes. A posição firme da acusação ecoa pela silenciosa sala do tribunal. Um silêncio profundo se instala enquanto eles mantêm sua busca pela pena de morte. Dentro do tribunal, a tensão paira pesada enquanto a audiência do dia começa. A defesa se levanta, suas vozes ecoando no salão, prontas para contestar as evidências. Cada palavra é medida, visando minar os fundamentos para a prisão de Mangione. O ar está espesso de antecipação enquanto os argumentos se desenrolam. Dentro do tribunal, as anotações de Mangione são citadas, ecoando pelo salão. O ar está carregado de tensão enquanto as palavras pairam no ar. Cada sílaba um peso. Narração: arrancar as sobrancelhas. A frase paira no ar, crua e inevitável. A luz fraca da cela de Luigi Mangione projeta longas sombras que dançam sobre a pedra fria, espelhando a turbulência interior. Sozinho, com seus pensamentos, Luigi encara o chão. O peso de sua situação o oprimindo. Cada sombra parece sussurrar sobre ações passadas e futuros incertos, amplificando o silêncio de seu confinamento. Com o rosto marcado pela contemplação, Luigi luta contra a solidão. Sua prisão não é apenas de pedra, mas da mente. Dentro do escritório de advocacia, a tensão preenche o ar enquanto os advogados de Mangione se reúnem, o peso do caso pesado em seus rostos. Os advogados analisam as anotações, suas expressões tornando-se cada vez mais sérias à medida que começam a entender as implicações. Sussurros enchem a sala enquanto eles analisam cada palavra, cada frase, buscando uma maneira de mitigar os danos potenciais. A atmosfera se adensa com preocupação, enquanto eles lidam com o impacto das notas no destino de Mangione. O tribunal se aproxima, um pano de fundo sombrio para a tempestade de dissidência que se aproxima, um mar de rostos, divididos. Manifestantes pró e anti-Mangione entram em confronto numa batalha visual e vocal. Faixas tremulam como bandeiras zangadas. Cada slogan, uma declaração de lealdade ou desafio. O ar crepita com tensão, as palavras não ditas pesadas como o sol do meio-dia. Um momento crucial está em jogo, o destino de Mangione dependendo da balança da opinião pública. Dentro do imponente tribunal, um silêncio tenso paira enquanto o juiz se prepara para sentenciar. Todos os olhos estão fixos no juiz. Suas expressões uma mistura de esperança e apreensão. O destino das provas, e talvez do caso, depende desta única decisão. O tribunal prende a respiração, aguardando o pronunciamento do juiz. Uma tensão palpável preenche a sala enquanto o juiz delibera. O ar crepita com a antecipação quando o momento da verdade chega. Dentro da sala de reunião do promotor, a tensão preenche o ar enquanto a equipe lida com a decisão inesperada do juiz. Papéis farfalham e vozes se elevam enquanto eles ajustam furiosamente sua estratégia, o peso do caso pressionando. O rosto de cada promotor é marcado pela determinação, um voto silencioso para superar este novo obstáculo.
As exposições são embaralhadas, os argumentos ensaiados, enquanto se preparam meticulosamente para a próxima rodada. A sala vibra com energia focada, uma frente unida contra as probabilidades. Apesar do revés, uma determinação firme endurece o olhar, impulsionada pela busca por justiça. Sob as luzes brilhantes do estúdio, um programa de notícias explode com uma discussão fervorosa sobre o caso Mangione. Múltiplas câmeras capturam expressões acaloradas enquanto os participantes argumentam apaixonadamente seus pontos. Papéis farfalham em meio a vozes alteradas, amplificando a tensão palpável que preenche o estúdio. Cada gesto, cada palavra intensifica o debate, atraindo os espectadores para o mistério de Mangione. O ar crepita com desafios tácitos, cada participante competindo para dominar a narrativa. A sala de estar, com iluminação acolhedora, brilha enquanto pessoas se reúnem, com a atenção voltada para a tela cintilante da televisão. A sala enche-se com os sons aquecidos de um debate político, vozes chocando-se e ideias colidindo. Rostos brilham na luz refletida, alguns concordando com a cabeça, outros franzindo a testa em desaprovação. Alguns trocam olhares rápidos, pensamentos tácitos passando entre eles na atmosfera carregada. Cada reação, um eco silencioso do pulso da nação, refletindo o drama que se desenrola na tela. Sob a luz impiedosa do dia, o imponente tribunal se ergue, uma sentinela silenciosa aguardando o desenrolar do drama. Um ar de solenidade paira enquanto o julgamento de Luigi Mangione começa. Um momento crucial gravado no tempo. O palco está montado, os jogadores em posição, prontos para confrontar o destino dentro das implacáveis paredes do tribunal. Todos os olhos convergem, antecipando as revelações e julgamentos que em breve ecoarão pelos sagrados salões. Dentro do tribunal, a tensão preenche a sala de audiências enquanto os procedimentos do dia se desenrolam. A acusação começa apresentando seu caso com detalhes meticulosos. A evidência é apresentada, cada peça cuidadosamente colocada para o máximo impacto. O peso das evidências apresentadas paira no ar. Todos os olhos estão na evidência. O tribunal silencioso em antecipação. Dentro da sala de audiências do tribunal, a tensão aumenta. A defesa se levanta, um desafio em sua postura. Um mar de rostos se volta para o drama em andamento. O ar crepita, como expectativa. A defesa contesta as provas da acusação. O tribunal está reunido. A expectativa paira enquanto os procedimentos solenes começam. Cada testemunha é chamada ao banco das testemunhas, pronta para jurar e contar sua história. O ar está carregado de tensão enquanto as testemunhas se preparam para testemunhar. Suas vozes ecoam pelo salão, carregando verdades e segredos. Todos os olhos estão nas testemunhas, suas palavras carregando o peso da justiça. Dentro do tribunal, uma tensão palpável paira no ar enquanto o julgamento se desenrola. Luigi Mangione, com uma expressão severa, observa atentamente os procedimentos. Seus olhos, aguçados e analíticos, examinam o tribunal, absorvendo cada detalhe. Uma mudança sutil em sua postura revela uma preocupação profunda. O peso do resultado do julgamento parece oprimir Luigi. Ele permanece um espectador silencioso, sua presença um estudo em intensidade silenciosa. Dentro do tribunal, o júri absorve a gravidade dos argumentos finais. O rosto de cada jurado é uma máscara de concentração, contemplando as provas. A luz do sol entra pelas janelas altas, iluminando a atmosfera intensa. Sussurros de antecipação preenchem o tribunal. Uma tensão silenciosa crescendo. O peso da justiça é pesado enquanto os jurados ouvem atentamente.
Uma respiração coletiva é contida, aguardando a decisão crucial do júri. A tensão paira pesada na sala do júri enquanto 12 rostos, marcados pela preocupação, analisam as provas sob as duras luzes fluorescentes. Um jurado ajusta nervosamente os óculos, o peso da sua decisão refletindo-se nos seus olhos. Sussurros enchem a sala. Um murmúrio baixo de dúvida e convicção, lutando pela dominância. Um jurado bate com a mão na mesa, uma voz solitária se erguendo em um argumento apaixonado. O encarregado, com uma expressão indecifrável, olha fixamente para as anotações à sua frente. Cada tic-tac do relógio amplifica a gravidade da sua tarefa, o destino de outro ser humano repousando em suas mãos. No tenso tribunal, a antecipação paira pesada enquanto o júri retorna à sala do tribunal. Todos os olhos se fixam no júri, com suas expressões indecifráveis, enquanto se preparam para dar o veredicto. Um silêncio palpável desce, quebrado apenas pelo farfalhar de papéis e respirações contidas. O destino do acusado está em jogo. Um momento de confronto severo. Dentro do tribunal, o silêncio desce enquanto o juiz se prepara para proferir o veredicto, o peso da justiça pairando pesado. O juiz começa a ler o veredicto, sua voz ecoando pela silenciosa sala do tribunal, cada palavra carregando profundas implicações. Uma tensão palpável preenche a sala, enquanto todos aguardam a sentença final do juiz, seus destinos em jogo. Os olhos estão fixos no juiz, cada pessoa reagindo internamente à gravidade do momento, uma mistura de esperança e apreensão visível. A atmosfera está carregada de expectativa enquanto o juiz continua a ler, o futuro dos presentes dependendo de cada sílaba sua. As portas do tribunal se abriram de repente, e uma multidão de câmeras piscando e repórteres gritando engolfa a cena. Uma onda de murmúrios percorre a multidão quando o veredicto é anunciado, seus rostos refletindo choque e descrença. Alguns na multidão explodem em raiva, com os punhos erguidos em protesto contra a decisão do tribunal. Outros ficam em silêncio atordoado, lidando com o peso do resultado. A frenesi da mídia se intensifica, capturando cada reação, cada lágrima e cada momento de emoção crua. Dentro da cela da prisão, as sombras dançam com o desespero enquanto Luigi Mangione aguarda seu destino. As frias paredes de pedra ecoam o silêncio após o veredicto. Os olhos de Luigi refletem uma tempestade de emoções, descrença em guerra com aceitação sombria. Seu rosto, marcado por linhas de luta, revela um lampejo de desafio. O peso da sentença desce, pesado e sufocante, sobre Luigi. A família Thompson permanece paralisada, banhada pelo brilho misterioso da televisão. Um quadro silencioso de pavor. Sarah segura um rosário, suas juntas esbranquiçadas, uma súplica silenciosa escapando de seus dedos trêmulos. A mandíbula de John está cerrada, seus olhos fixos em algum horror invisível, seu rosto uma máscara de determinação sombria. A pequena Emily se esconde atrás da mãe, seus olhos arregalados de medo, uma figura frágil na tempestade de desespero. Dentro do movimentado escritório de advocacia, a luz do sol entra, iluminando os rostos tensos dos advogados de Mangione. Uma tensão palpável preenche o ar enquanto eles se reúnem, planejando seus próximos movimentos com expressões determinadas. O peso do caso é pesado, gravado nas sobrancelhas franzidas e nos olhares fixos de cada advogado. Argumentos sussurrados e gestos frenéticos pontuam a sala silenciosa enquanto planejam sua defesa. Cada advogado luta para ser ouvido, suas vozes se misturando em um crescendo de manobras legais. O destino de Mangione repousa sobre seus ombros, alimentando sua busca implacável por justiça, ou talvez algo mais. O tribunal permanece como um monólito silencioso enquanto o dia se desenrola,
Indiferentes, os manifestantes se reúnem, seus números aumentando, um mar de rostos unidos em propósito, o ar crepita com expectativa, o veredicto pairando sobre a multidão inquieta, suas vozes se elevam, um coro de desafio, ecoando contra as paredes de pedra do tribunal. Luzes brilhantes iluminam o estúdio de TV, focando em um painel de especialistas sérios prontos para analisar o caso Mangione. Papéis farfalham enquanto os painelistas se preparam, o ar carregado de expectativa e o peso do impacto social. Cada membro do painel apresenta uma expressão séria, sugerindo as profundas implicações do caso. Câmeras posicionadas, prontas para capturar cada nuance de sua análise, cada sutil mudança de opinião. O estúdio vibra com energia controlada, uma superfície calma mascarando as profundas correntes subterrâneas do debate. O caso Mangione paira no ar, sua sombra se estendendo muito além das paredes do estúdio. Na sala pouco iluminada, as sombras dançam nas paredes enquanto os cidadãos comuns se reúnem, com seus rostos marcados pela preocupação. Vozes se elevam, uma cacofonia de preocupações e medos ecoando pelo espaço confinado. O peso do caso paira pesado no ar, alimentando o debate acalorado. Cada argumento perfura o silêncio, revelando as profundas implicações dos eventos em curso. Dentro do tribunal, o ar está carregado de expectativa enquanto todos os olhos se fixam em Luigi Mangione. Um silêncio cai sobre o tribunal quando o pronunciamento começa. Luigi Mangione aguarda seu destino. A gravidade do momento paira pesada quando a sentença é proferida. A justiça é feita no solene tribunal. Luigi Mangione entra na cela fria e úmida da prisão, o peso de sua sentença caindo pesadamente sobre ele. A pesada porta de ferro bate, o som reverberando pelo espaço confinado, selando seu destino. Sombras dançam pelas paredes escuras, iluminadas por uma luz fraca e trêmula, intensificando a sensação de desolação. O ar está espesso, com cheiro de mofo e desespero enquanto Luigi absorve sua nova e sombria realidade. Seus olhos, cheios de uma mistura de resignação e desafio, examinam o ambiente despojado, uma promessa silenciosa de sobrevivência. Dentro do movimentado escritório de advocacia, uma correria de atividade preenche o espaço enquanto a equipe jurídica de Mangione se reúne, seus rostos marcados pela determinação. Os documentos estão espalhados pela mesa de mogno. Cada página, um testemunho da batalha que se aproxima. Com as sobrancelhas franzidas e intensidade focada, eles analisam cada detalhe, estrategizando seu próximo movimento. O peso do apelo paira pesado no ar, mas sua determinação permanece inabalável, alimentada pelo desejo de justiça. O tribunal permanece imponente, uma testemunha silenciosa da tempestade de debate em torno do caso Mangione. A luz do sol brilha na fachada de pedra, mas as sombras da controvérsia pairam no ar. Sussurros e murmúrios giram pela multidão, cada um carregando um fragmento do drama em andamento. O caso Mangione continua a inflamar paixões, com seu impacto reverberando muito além do tribunal. Dentro do movimentado estúdio de TV, as luzes brilham, iluminando o cenário onde histórias de crimes reais ganham vida. As telas tremeluzem, exibindo imagens relacionadas ao infame caso Mangione. A atmosfera está carregada de expectativa enquanto a equipe de documentário se prepara para desvendar o mistério. Cada peça do equipamento está pronta, preparada para capturar a narrativa sombria do caso Mangione. O palco está montado para dissecar as camadas de verdade e engano em torno do caso Mangione. Anos depois, em paredes humildes, as sombras dançam enquanto o caso Mangione é relembrado. Sussurros ecoam pela noite, o nome infame evocando uma mistura de medo e curiosidade. Ao redor de uma mesa sombria, rostos se reúnem, suas expressões refletindo o peso do mistério não resolvido. A história de Mangione perdura,
Um lembrete assustador gravado na memória coletiva. No cemitério, a família Thompson reúne-se em silêncio sombrio diante do túmulo de Brian Thompson. Suas figuras em destaque contra a pedra desgastada. A luz do sol filtra-se pelas folhas, projetando sombras mutáveis que dançam sobre a lápide. Uma sensação palpável de perda paira no ar. Cada membro da família perdido em sua dor particular. A luz, manchada, cria um brilho etéreo, uma homenagem silenciosa à vida, agora repousando sob a terra. A luz do sol entra na sala de aula quando o professor começa a falar. Os alunos ouvem atentamente, seus rostos refletindo uma mistura de curiosidade e preocupação. O professor gesticula, enfatizando um ponto-chave no caso Mangione. Livros e anotações estão espalhados pelas mesas, evidência de estudo diligente. A atmosfera está carregada de expectativa enquanto a palestra se desenrola. Em uma livraria, uma exposição é dedicada a livros sobre o caso Mangione. As capas dos livros sugerem mistério e intriga. Títulos prometem revelações sobre o infame caso Mangione. Cada livro é uma peça do quebra-cabeça que envolve Mangione. Dentro do tribunal, a antecipação paira pesada enquanto o recurso de Luigi Mangione se desenrola. Rostos solenes enchem a sala, todos os olhos fixos no drama legal em andamento. Sussurros ecoam pela câmara, carregando o peso do destino de Luigi. O ar vibra com energia nervosa quando a audiência começa. Cada palavra, cada gesto, carrega um peso significativo na balança da justiça. O futuro de Luigi pende precariamente na balança, aguardando a decisão do tribunal. Dentro do tribunal, os juízes reúnem-se na sala de deliberação, com os rostos marcados pela concentração enquanto se preparam para decidir o recurso. O ar está denso de expectativa, enquanto os juízes iniciam sua cuidadosa deliberação. Cada palavra carregando o peso da justiça. Expressões solenes enchem a sala, enquanto os juízes trocam opiniões, considerando cada ângulo do recurso. O destino do recurso está em jogo enquanto os juízes continuam a deliberar, buscando uma resolução justa e imparcial. A luz do sol corta as altas janelas do tribunal, iluminando partículas de poeira, dançando no ar silencioso. Os advogados permanecem imóveis, seus rostos um estudo de antecipação, cada respiração presa ao momento. Todos os olhos no tribunal se voltam para o juiz, uma figura de imensa autoridade que se prepara para falar. O suave zumbido da ventilação pouco faz para dissipar a espessa camada de tensão que sufoca a sala. O destino de alguém está em jogo. O peso do recurso pressionando sobre cada alma presente. Uma sensação palpável de expectativa enche o ar enquanto o juiz se prepara para proferir o veredicto. Dentro da cela sombria da prisão, o silêncio pesado amplifica a crescente tensão de Luigi Mangione. Luigi aguarda o veredicto do seu recurso, com o rosto marcado por uma mistura de desespero e esperança a desvanecer. Seus olhos refletem a luz fraca, espelhando as perspectivas sombrias que o aguardam na prisão implacável. Cada tic-tac do relógio ecoa chances cada vez menores de liberdade para Luigi Mangione. Dentro do escritório de advocacia, os advogados de Mangione se reúnem. A atmosfera está tensa enquanto eles avaliam suas opções. Cada advogado contempla a gravidade da situação. Cálculos silenciosos preenchem a sala. Suas expressões revelam o peso de suas escolhas. O futuro está em jogo. Sob a luz severa do dia, o tribunal ergue-se como um monumento silencioso à justiça, seus degraus desgastados pelo peso de inúmeros julgamentos. O ar crepita com tensão tácita, enquanto o caso Mangione lança uma longa sombra sobre os procedimentos do dia. Sussurros de violência política ecoam pela multidão. Uma bandeira solitária ondula, sua mensagem um lembrete severo do debate em curso sobre justiça e retribuição. Os rostos na multidão
estão gravados com preocupação. A imponente fachada do tribunal se ergue, um símbolo da lei, lutando contra a maré de opinião pública e feridas históricas. No estúdio de TV escuro, uma série de monitores brilha com a luz espectral de um crime passado. As telas tremeluzem com cabeças falantes, seus rostos sombrios enquanto dissecam o caso Mangione. Cada monitor conta uma parte da história, um mosaico de acusação e especulação. O estúdio vazio murmura com os ecos do passado, um palco para dramas não resolvidos. O ar está carregado de tensão. O peso das perguntas sem resposta pairando pesadamente. O caso Mangione repete-se sem parar, um ciclo assustador no estúdio frio e silencioso. Dentro de uma casa humilde, o caso Mangione não resolvido ressurge sob a luz fria de uma única lâmpada. Documentos espalhados cobrem uma mesa de madeira desgastada, cada página uma testemunha silenciosa do mistério persistente. O brilho intenso projeta sombras longas e dançantes, amplificando o peso das perguntas sem resposta. Cada detalhe é novamente analisado, na esperança de, finalmente, desvendar a verdade oculta no caso Mangione. A sala prende a respiração, como se as próprias paredes estivessem ouvindo, esperando por uma resolução que talvez nunca chegue. Dentro do tribunal, a atmosfera está carregada de expectativa enquanto a audiência de liberdade condicional começa. Luigi Mangione está diante do quadro, com uma expressão que mistura esperança e apreensão. O painel observa Luigi atentamente, com seus rostos indecifráveis enquanto avaliam seu pedido. A luz do sol entra pelas janelas altas, projetando longas sombras pela sala. O olhar de Luigi está fixo no juiz principal, aguardando um veredicto que alterará seu destino. O silêncio na sala é ensurdecedor enquanto a decisão paira no ar. O silêncio envolve o tribunal, enquanto a decisão sobre a liberdade condicional se aproxima, cada respiração contida em antecipação. O ar crepita com tensão não dita, o peso do julgamento pressionando todos os presentes. Olhos se movem nervosamente, procurando qualquer indício do veredicto iminente nos rostos ao seu redor. O destino pende precariamente, uma única palavra prestes a quebrar a quietude. Dentro da cela sombria da prisão, as sombras dançam nas paredes, espelhando a turbulência dentro de Luigi Mangione. Luigi Mangione está sentado sozinho, o silêncio amplificando sua expectativa enquanto aguarda a decisão da liberdade condicional. Cada rangido e gemido da velha prisão ecoa a incerteza que paira pesada no ar da noite. Esperança e desespero lutam dentro dele enquanto ele contempla a liberdade ou o confinamento contínuo. O pesado portão da prisão se ergue, um símbolo de confinamento prestes a libertar seu cativo. Luigi Mangione sai, piscando contra a luz do sol forte. Finalmente, um homem livre. Ele faz uma pausa, respirando fundo o ar fresco, uma mistura de alívio e incerteza em seus olhos. Luigi observa o mundo além das muralhas. Um mundo que seguiu em frente sem ele. Com uma determinação renovada, Luigi começa sua jornada, deixando a prisão para trás. Dentro da casa de Luigi Mangione, as sombras dançam pelas paredes enquanto Luigi tenta se readaptar à vida após a prisão. Uma tensão palpável preenche a sala, sugerindo as dificuldades que Luigi enfrenta em sua transição. Os olhos de Luigi refletem uma mistura de cansaço e determinação, um homem marcado pelo seu passado. Cada objeto na casa parece guardar memórias, tanto reconfortantes quanto assustadoras. O sol projeta longas sombras, um lembrete severo do tempo perdido e do caminho à frente para Luigi. Uma respiração profunda, um movimento sutil, Luigi começa o árduo processo de reconstruir sua vida, um momento de cada vez. Dentro da casa de Thompson, um peso invisível paira, pesado,
enquanto a notícia da libertação de Luigi Mangione lança uma longa sombra. Uma sensação palpável de desconforto paira sobre a família, seus rostos marcados pela preocupação e medos não ditos. O ar crepita com tensão. Cada membro da família lutando com as implicações da liberdade de Mangione. Olhos se movem nervosamente, e o silêncio na sala é ensurdecedor, amplificando o crescente pavor. A família Thompson está presa em uma tempestade silenciosa de ansiedade, preparando-se para o que o retorno de Mangione pode trazer. O caso Mangione, um marco gravado na história judicial e política do Zewa. Um tribunal solene está banhado pela luz do dia. Ecos de uma batalha legal, crucial, pairam no ar. O peso do precedente pesa sobre a cena. Um testemunho silencioso das complexidades da justiça. Um lembrete visual da evolução contínua de uma nação. Dentro do museu, uma exposição sobre o caso Mangione se desenrola sob as luzes brilhantes. Artefatos e documentos são exibidos meticulosamente, cada peça contando uma parte da história. O ar está parado, preenchido com o peso da história e perguntas sem resposta. Sussurros do passado ecoam pelos corredores, enquanto os espectadores refletem sobre o mistério não resolvido. Dentro da sala de aula, os alunos debatem com paixão, seus gestos animados preenchendo o espaço. A sala vibra com vozes fervorosas, uma sinfonia de opiniões colidindo no ar. Cada aluno é uma ilha de convicção, defendendo ferozmente suas opiniões. O peso do caso Mangione é grande, alimentando a discussão acalorada. Opiniões colidem e se fundem, criando um quadro vibrante de fervor intelectual. Sob um céu sombrio, a família Thompson se reúne. Suas figuras silhuetas contra a pedra fria da sepultura de Brian Thompson. Cada rosto é uma tela de tristeza, gravada com a dor da perda insubstituível e memórias não ditas. O ar paira pesado com a dor, não dita enquanto eles ficam em silêncio, em homenagem ao seu ente querido falecido. Uma sensação palpável de finalidade paira sobre a cena, marcando o fim de um capítulo e o início de uma lembrança duradoura. Dentro da casa de Luigi Mangione, as memórias perduram, lançando longas sombras pela sala. Luigi Mangione está perdido em reflexão, contemplando o peso de suas ações passadas. O quarto guarda ecos de alegria e tristeza. Cada objeto um testemunho de momentos vividos. Sua expressão é uma mistura de arrependimento e aceitação ao confrontar a jornada de sua vida. O brilho intenso das luzes do estúdio ilumina o cenário enquanto o documentário é exibido. Na tela, imagens do caso Mangione tremeluzem, projetando longas sombras. O ar crepita com a tensão de mistérios não resolvidos. Uma atmosfera sombria preenche o estúdio de TV, que de outra forma estaria vazio. O documentário se desenrola. Cada quadro um lembrete marcante do passado. Ecos do caso Mangione ressoam no estúdio silencioso. Dentro da casa de um cidadão comum, os vestígios da noite lançam longas sombras, sugerindo histórias não contadas. Anos depois do caso Mangione, seu espectro persiste, um tópico ressuscitado em tons sussurrados. O ar se adensa com perguntas não ditas enquanto o caso é dissecado, suas camadas desvendadas com mãos cautelosas. Cada palavra dita é um passo atrás no tempo, revisitando as sombras do passado. O peso do caso Mangione se instala pesadamente, um julgamento silencioso pairando na balança. Um dia vibrante em Manhattan se desenrola, um contraste marcante com as sombras persistentes do caso Mangione. Arranha-céus perfuram o céu, seus vidros refletindo uma cidade repleta de vida, mas assombrada pelo passado. Táxis amarelos serpenteiam pelas ruas movimentadas, cada um carregando histórias, segredos e o peso de mistérios não resolvidos.
O movimento de pedestres aumenta. Um rio de rostos, cada um alheio à nuvem escura, que ainda paira sobre a cidade. O sol projeta longas sombras, um eco visual do caso Mangione não resolvido que se recusa a desaparecer. A vida continua, mas o espectro de Mangione persiste, uma inquietação sutil sob a vibrante fachada da cidade. O tribunal se aproxima, sombrio e silencioso, sob o véu da noite. Um tribunal vazio sussurra contos de justiça. Sombras se alongam, incorporando o peso da violência política. O silêncio paira pesado, um lembrete severo de conflitos não resolvidos. O espaço vazio ecoa com os fantasmas de provações passadas.